Bom dia, obrigada a todos, obrigada André pela apresentação. Eu não ia fazer essa botagem, mas vou fazer porque ele falou que eu dispenso apresentações, eu sou antropóloga, né? Então nós sabemos a importância dos rituais. Acho que alguns de vocês já ouviram essa história, mas eu vou contar de novo. Quando eu estava começando a dar aulas na USP, eu inventei um seminário chamado Raça e Diversidade, e com a ousadia dos jovens, eu resolvi convidar o Darcy Ribeiro. E ele, com a ousadia da vida madura, resolveu aceitar. E eu não sabia mais se eu ficava feliz, ou se eu reclamava, ou se eu me jogava do edifício, alguma coisa assim. E quando o Darcy Ribeiro já estava um pouquinho adoentado, ele chegou e apoiou no meu braço. Quando nós descemos as escadas, ele veio apoiado. E quando a gente entrou na sala, ele fez de uma maneira como se eu me apoiasse nele. Eu logo entendi que não ia dar certo essa história. E quando eu sentei na mesa, ao invés de fazer como o André, que fez a lição de casa, eu esqueci, no nervoso, eu esqueci o meu papel com a biografia do Darcy Ribeiro. Aí, naqueles 5 segundos que me restavam, eu disse: professor Darcy Ribeiro, dispensa apresentações. Eu falei, puxa, me saí bem, né? Ao que o Darcy Ribeiro respondeu: dispenso não, professor, e pode começar a falar, porque eu gosto muito, né? Então, a história do André, do dispensa apresentações, me traz memórias difíceis, sabe? Desculpa. Não. Mas queria agradecer muito o André, ele tem esse papel fundamental aqui no MASP, organizando as palestras, agora fazendo toda a parte de mediação. E vale a pena vocês conferirem o calendário do MASP, porque os seminários têm sido todos muito interessantes e abertos ao público, vale a pena participar. Obrigado, André. Ele é um grande amigo. Eu queria agradecer ao Adriano Pedrosa também, que está aqui, que é, enfim, quem lidera todo esse novo processo no MASP. E agradecer, sobretudo, a vocês por estarem aqui comigo. Eu comentei com o André, nesse sábado tão difícil, não tão triste, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui estaríamos preferindo viver uma situação bem diversa do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que é muito pouco, mas queria aqui fazer a minha pequena homenagem ao presidente Lula, né? Que agora deve estar participando de uma missa, uma missa para sua esposa, né, e que depois, enfim, ao que tudo indica, deve se dirigir à Polícia Federal. Nós não sabemos, né, o tempo tem corrido rápido, mas eu achei que não podia deixar de mencionar esse fato agora. De fato, o que nós vamos tratar hoje é uma história que também se confunde um pouco, por mais que ocorra, ela se passe no final do Império e no começo da Primeira República. Em muitos aspectos, ela lembra bastante o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Um momento em que nós acreditamos que os nossos direitos estavam assegurados, né? Um momento em que me refiro à Primeira República e a essa República, né? Um momento em que nós achamos que projetos de inclusão social estavam garantidos, né? Enfim, e que um processo democrático e republicano estava consolidado. Nós temos visto como, enfim, na verdade, vamos perdendo, né, de passo a passo, uma série de garantias que nós já tínhamos. Mas a história é um pouco assim, né? Ela não se faz no sentido progressivo, ela tem as suas idas e as suas voltas, e penso que sim, que nós estamos vivenciando um momento de muito retrocesso. Lima Barreto também experimentou esse tipo de frustração com o seu momento. Foi um autor, um literato, um jornalista, um cronista, um intérprete que acreditou muito no que a República prometia em termos de inclusão social e acabou virando uma testemunha da exclusão social experimentada no Brasil. Por isso que eu acho que a história de Lima Barreto se confunde com uma certa história do Brasil, mas também se confunde com o próprio Lima Barreto. Vocês vão ver aqui que o Lima Barreto criou uma série de personagens e acabou se vivendo e se experimentando nos seus personagens. Ou seja, de alguma maneira, como literato
grande literato que ele era, e também um crítico político do seu momento, ele acabou ficcionalizando a sua vida e, de alguma maneira, ele foi Isaías Caminha, ele foi Policarpo Quaresma, ele foi Clara dos Anjos, enfim, ele acabou vivendo e se vivendo nos seus próprios personagens. Antes de começar a falar propriamente da biografia de Lima Barreto, que eu quero falar um pouco da biografia e ao mesmo tempo da literatura, já que nós estamos aqui no museu e tudo mais, eu queria falar um pouquinho da capa, né, que eu acabei construindo junto com o artista Dalton Paula. Dalton Paula é um artista que vai participar também da exposição que a André anunciou, da exposição sobre as nossas histórias afro-atlânticas. E Dalton Paula é um artista que tem uma série de séries, e dentre as séries que ele criou, uma delas se chama Histórias Silenciadas, em que ele sempre traz uma fotografia colorizada, aquelas fotografias bem populares, né? Você tem a foto da família totalmente colorizada, em que ele recria essas fotos e as insere por cima de enciclopédias. Em primeiro lugar, essas famílias que ele cria, Dalton Paula cria, não são famílias nucleares como nós imaginamos, pai, mãe, filho, enfim, tudo organizado. São 2 mulheres, 2 homens, 2 padres, às vezes famílias nucleares, e elas são dispostas, esses desenhos são dispostos em cima de enciclopédias, justamente como uma forma de crítica a essa nossa noção de um saber enciclopédico só ocidental. Quando eu fiz esse pedido ao Dalton Paula, eu pensei nele justamente porque ele é um autor que tem uma coerência, um artista que tem uma coerência, uma cumplicidade, uma complexidade com uma arte que ele define como uma arte afro-brasileira ou afrodescendente. Ele mesmo toma parte, né, de religiões de matriz africana, e todo o seu trabalho é voltado para essas questões. Há um trabalho muito interessante que ele chama As Garrafadas, em que ele reproduz com ervas, né, um famoso chá que os escravizados costumavam dar aos seus senhores, que se chamava Amansa Senhor, né, que era um chá que o senhor ia tomando, né, ia ficando muito calmo, né, tão calmo que enlouquecia, né? Então, enfim, Dalton Paula tem essa perspectiva que era muito importante para mim. Por outro lado, Lima Barreto, como nós vamos ver, como muitos personagens que não fizeram parte das elites, não teve a sua imagem muito retratada. E, na verdade, as fotos que vocês vão ver de Lima Barreto não foram fotos que ele se orgulhava de tê-las. Ora uma foto como funcionário público, ora uma foto no momento da internação, das 2 internações. Então, eu não queria reproduzir na capa nenhuma foto na qual eu não enxergasse Lima Barreto. Então, esse foi o motivo de eu conversar com o Dalton Paula. Nós conversamos muito, ele leu todos os livros de Lima Barreto, ele também leu a biografia que eu estava escrevendo, e nós usamos muito a própria descrição que Lima Barreto fazia de si. Então, ele dizia que ele era de cor azeitona escura, né? Então, enfim, Dalton Paula e eu discutimos muito, porque a minha concepção de azeitona escura não correspondia exatamente à concepção dele de azeitona escura. Dalton também queria manter o nariz bastante pronunciado e esse olho baixo de Lima Barreto, que era muito descrito, né? Como esse olhar profundo, forte, que os amigos descreviam, né, acerca de Lima Barreto. Por fim, o cabelo carapinha, né, a gente vai expor não essa versão, mas uma outra versão que Dalton fez do retrato de Lima Barreto. Nós vamos expor nas Histórias Afro-Atlânticas, e se vocês forem ver, vocês verão como o cabelo tem muita densidade, né, essa ideia de que Lima Barreto sempre dizia, tem o cabelo carapinha, né? Então ele tentou trazer essa ideia do cabelo carapinha. A outra discussão forte foi de como nós íamos fazer o Lima Barreto, porque a primeira versão, o Lima Barreto do Dalton Paula era muito arrumadinho, com um colarinho alto, que era uma foto que ele tirou, vocês vão ver, na época do julgamento
militares do governo Hermes da Fonseca, mas que não era uma imagem que ele gostava de se apresentar. Então eu dizia para o Dalton, desarruma essa gravata do Lima Barreto, né? Solta o colarinho. E a última questão, que foi uma questão linda, é que nos retratos silenciados do Dalton Paula, todos os personagens estão de olhos fechados. Diz Dalton Paula porque eles estão, de alguma maneira, num transe, né? Ou, enfim, confundidos, dentro do transe dos rituais afro-brasileiros que nós conhecemos. E aí eu disse para o Dalton, falei, esse foi o último momento, estava na hora de entregar a capa, o pessoal da editora reclamando, eu disse, Dalton, não vai dar para eu apresentar um Lima Barreto de olhos fechados. Falei, eu vou dar a ele uma imagem muito vencida, muito caída, quando é o oposto que eu quero, né? Quero mostrar o Lima Barreto que teve projetos, que foi sim vítima do seu momento, vamos falar muito disso, mas que também não foi só uma vítima, e por isso o subtítulo, Triste Visionário, né? Ou seja, ele é triste, tristeza é um termo e uma palavra que aparece muito na literatura de Lima Barreto, inúmeras vezes, e visionário é o termo que Lima Barreto põe na boca do Floriano Peixoto, quando Floriano Peixoto tem um diálogo com Policarpo Quaresma. Floriano Peixoto diz, Policarpo, tu és um visionário. O que é bonito é que a palavra visionário vertebra nos dois sentidos. Pode ser uma pessoa de visão, e visionário também pode ser uma pessoa que não consegue ver o próprio chão, né? Ou seja, um pouco lunático, um pouco avoado. Então, conversei um pouco com o Dalton, falei, olha, Dalton, se você achar que é impossível, não tem problema, vamos fazer outra coisa. E Dalton me disse, já está na hora de todos os meus personagens abrirem os olhos. Então, ele abriu os olhos de Lima Barreto. Então, eu queria falar dessa capa, começando dela, porque ela foi, acho que é fundamental, né? Enfim, foi uma obra feita para o livro e foi uma obra que procurou dialogar um pouco com a perspectiva que eu vou tentar discutir aqui com vocês e conversar um pouquinho aqui com vocês. Enfim, vamos começar. A história... Lima Barreto era neto de escravizados pelos dois lados, pelo lado da mãe e pelo lado do seu pai. A sua mãe, a dona Amália Augusta, era uma escravizada alforriada, e o seu pai, não declarado, era Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que vocês estão vendo aqui, um médico bastante ilustre na corte, um médico que introduziu no Brasil a anestesia, né? Mas um médico que, enfim, adotou a família de Dona Amália, mas não reconheceu a paternidade. Essa é, portanto, uma história muito conhecida no Brasil, né? Uma história em que nós sabemos o lado materno e desconhecemos, com muitas aspas, o lado paterno, enfim. E a família de Dona Amália foi uma família que encontrou brechas no Império, né? Eu não faço nenhum elogio ao Império Brasileiro. O Império Brasileiro, sabemos nós, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, só aboliu depois de Cuba, aboliu em 1888, e o Brasil também recebeu, hoje nós sabemos também, mais de 40% dos africanos que saíram compulsoriamente do Brasil. Então não há nenhum elogio ao Império aqui. O que há é um ramo novo de pesquisa que mostra como uma série de famílias negras, famílias afrodescendentes, encontraram espaços para se construir nesse Brasil, ainda o Brasil da escravidão. Errei. Essa é a figura do pai de Lima Barreto. Pai de Lima Barreto, João Henriques. Ele era filho de uma escrava com um madeireiro português e ele acabou se transformando num tipógrafo muito bem sucedido no Brasil. Tipografia, que é uma área tão importante se nós pensarmos, né? A área das letras, é a área das fontes, é a área que compõe os livros, tão importante para essa população que ia ganhando, ia batalhando pelo seu acesso à cidadania no Brasil. João Henriques, vocês veem nessa foto, castigada pelo tempo, né? Ele se apoia na balaustrada, esse é um daguerreótipo, e portanto ele
está apoiado para que não balance, mas vocês veem como ele tem o cabelo arrumado, repartido dos dois lados, enfim, se veste à moda como um liberto que ele era e encara a fotografia. O pai de Lima Barreto, João Henriques, com quem Lima Barreto teria uma relação tão complicada, era apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, que foi chefe do último gabinete do Império. Vocês já podem imaginar a confusão que vai dar daqui a pouco. Ouro Preto, enfim, ajudou João Henriques na sua carreira. Nessa época ele trabalhava na tipografia nacional, era um emprego bastante estável. E ele vai trabalhar no manual do aprendiz compositor. Na verdade, ele vai traduzir do francês o primeiro manual que nós temos, que existia no Brasil, sobre a arte da tipografia. Eu pesquisei muito isso durante muito tempo. Esse era o manual usado pelos tipógrafos, uma categoria muito politizada, muito ativa, e vocês vão ver como, enfim, muito importante na construção desse novo Brasil que ia se apresentando. João Henriques conheceu Dona Amália, essa é a revista em que João Henriques trabalhava, revista tipográfica, onde eles inventavam tipos, enfim, se orgulhavam muito do que eles chamavam do avanço da área no Brasil. E é nessa época que João Henriques conhece Dona Amália Augusta. Dona Amália Augusta, que aparece nessa foto com 16 anos, essa é a época em que eles se casaram. Dona Amália Augusta também, acho que se apoia na foto, traz uma roupa que hoje nós identificamos muito com um tipo de indumentária das populações libertas, que queriam se afastar das imagens erotizadas, sensualizadas, né, de tipos das escravizadas, né, que eram sempre apresentadas com os seus bustos abertos, com o colo aberto, numa erotização da mulher negra e afrodescendente. Vocês vejam que Dona Amália se apresenta em tudo ao contrário, totalmente vestida, totalmente trajada, o cabelo arrumado, e ela, como João Henriques, encara o fotógrafo. Não é? Nós discutimos isso no curso do IMS, não sei o que ocorre nesse momento largo do daguerreótipo, às vezes entre a ação do clique do fotógrafo e a efetivação da fotografia, iam mais que 20 minutos, e muita coisa acontecia, ou podia acontecer nesses 20 minutos. Nesses 20 minutos, tanto o pai de Lima como a mãe de Lima Barreto mostraram um pouco de que maneira eles encaravam esse futuro. O jovem casal Barreto vai morar em Laranjeiras, um bairro muito misto, para vocês terem ideias, ao mesmo tempo que Laranjeiras era um bairro que vocês podem ver no lado direito da foto, um bairro que tinha casas mais simples, mais humildes. Aqui vocês veem a Praça de Touros, onde aconteciam corridas de touros, e vocês têm verdadeiros palacetes do lado esquerdo, né? A Princesa Isabel morava por lá. O Visconde de Ouro Preto morava por lá. Então era um bairro ideal para um jovem casal como os Barretos, que, enfim, queria galgar a vida, começar a vida nesse momento, né? Vocês veem também nas ruas como as crianças brincam, né? Como as crianças têm uma mistura de grupos, uma mistura de classes mesmo nesse momento, bem representativa para esse projeto dos Barretos, que queriam, de alguma forma, mostrar que a verdadeira emancipação não era feita pela letra da lei, né, pela letra fria da lei, mas como a verdadeira emancipação se faria pela educação, né, que esse era, de fato, um projeto de integração e de inclusão social. Eles casam em 1878, enfim, vão residir em Laranjeiras, como eu disse, numa casa alugada na rua Ipiranga, número 18, e é nessa casa que a Dona Amália cria um colégio para meninas, chamado Colégio Santa Rosa. Dona Amália estudou para ser professora, virou diretora desse colégio, e quem quiser pegar o almanaque de Lammert, que era o principal noticioso para entender a importância das instituições durante o Império, sobretudo, o Colégio Santa Rosa está lá. Ela atendia suas alunas nos fundos,
né? O colégio ficava muito próximo do Colégio Abílio, que também ficava na Rua das Laranjeiras, que era um colégio de elite e que funcionava nesse mesmo contexto. A vida dos Barretos não seria fácil. Em 1879 nasce o primeiro filho do casal Barreto, Nicomedes. Ele sobrevive pouco tempo, na verdade poucos dias, e o que acontece é que Dona Amália começa a sofrer da saúde, né, com esse primeiro parto. Primeiro ela é obrigada a usar muletas e ela contrai nessa ocasião a tuberculose. A tuberculose era a doença que mais matava nesse Brasil do final do Império, um Brasil onde graçavam uma série de epidemias, e nessa imagem vocês veem uma propaganda para o tratamento da tuberculose, né, que depois foi considerado totalmente enganoso, mas nessa época se indicava os banhos de mar, e os Barretos se mudam para que eles pudessem ficar mais próximos da praia e pudessem, enfim, para que Dona Amália pudesse fazer o seu tratamento. Logo depois, em 1881, no dia 13 de maio de 1881, nasce Afonso Henriques de Lima Barreto. O Afonso era uma homenagem ao Visconde de Ouro Preto, o Henriques, uma homenagem ao lado materno, o outro padrinho da mãe de Dona Amália Augusta. E vejam bem o dia, 13 de maio. Não? São 7 anos antes da abolição da escravidão, mas Lima Barreto dizia sempre no seu diário que tomou o dia do seu nascimento como uma espécie de presságio. No começo do seu diário ele começa escrevendo: eu nasci no dia 13 de maio, dia da liberdade, hei de escrever um livro sobre a história dos escravos no Brasil. Em 1882, no ano seguinte, nasce Evangelina. Esse nome vai ser importante, vai ser irmã de Lima Barreto, a irmã mais próxima de Lima Barreto e que vai estar com ele até no dia da sua morte. É Evangelina também, que junto com Francisco de Assis Barbosa vai cuidar da memória e dos papéis deixados por Lima Barreto. No ano seguinte, um ano após o outro, nasce Carlindo. Carlindo é outro nome que vocês devem guardar. É um irmão de Lima Barreto que depois atuaria na polícia como inspetor, né? Por fim, em 1886, nasce Eliezer. Eliezer é o último filho, é o caçula. Lima Barreto sempre o chamou de caçulinha, e que terá uma vida muito ligada à Central do Brasil. Ele trabalhará na Central do Brasil, linha de trem tão central na vida de Lima Barreto. A essas alturas, Dona Amália já estava com a sua saúde muito prejudicada. Essa é uma moda nos balneários, né? O que se devia usar nos balneários para fazer o tratamento para a cura da tuberculose. E Dona Amália falece em dezembro de 1887. Portanto, falece antes de ver um Brasil sem escravos, um Brasil livre. Lima Barreto escreverá muitas vezes sobre o momento da morte da mãe. Ele viu a mãe morta. A mãe será uma influência fundamental na vida de Lima Barreto. Foi essa mãe que o introduziu, foi ela que o alfabetizou. Um lugar que nós sabemos que muitas mulheres têm, né, como chefes de família no Brasil. Ela tinha muito esse papel. E, enfim, Lima Barreto, essa é a propaganda do Colégio Abílio, o colégio que ficava ao lado do Santa Rosa, que eu disse que era um colégio de elite. E, enfim, a próxima vez que encontramos Lima Barreto é quando Lima Barreto narra a sua lembrança sobre a Lei Áurea, sobre o 13 de maio. Nós faremos 130 anos agora, no mês que vem, né, de abolição formal da escravidão. E a Lei Áurea foi uma lei que saiu muito curta, saiu muito breve. Uma série de projetos anteriores previam outro tipo de amplitude para a lei. Previam, por exemplo, o ressarcimento aos senhores. Outros projetos previam o ressarcimento aos escravizados, questão que nós adiamos por tanto tempo no Brasil, né? Questão que nós tentamos não falar durante tantos anos no Brasil.
A Lei Áurea sai, como vocês sabem, no dia 13 de maio de 1888, e o pai de Lima Barreto se orgulha muito de ter feito parte do grupo que criou novos tipos para a Lei Áurea. Ou seja, os tipos foram totalmente criados para essa ocasião e os tipógrafos brasileiros orgulhavam-se, então, de participar desse momento. Lima Barreto soube da notícia da libertação na escola. Ele fazia parte de uma escola, nessa época ele estudava numa escola pública municipal do Resende, e quem contou a Lima Barreto que não existiam mais homens, que agora no Brasil o grande termo era liberdade, que não existiam mais escravizados no Brasil, foi a Dona Teresa, a sua professora, que chegou na classe. Isso é uma pequena narrativa de Lima Barreto que ele vai mudando a vida inteira. Então ela chegou na classe e contou que não existiam mais escravos no Brasil. E Lima Barreto diz: só uma palavra me ficou: livres, livres. Eu queria entender, diz ele, o sentido geral dessa palavra. De alguma maneira eu entendi, diz Lima Barreto. Eu fui para casa e falei para o meu pai: daqui para frente o senhor não me coloca mais de castigo. Era uma forma boa de entender liberdade, não é? Ou seja, a ideia do castigo forçado. E esse texto Lima Barreto reescreveria muitas vezes na sua vida e de forma cada vez mais triste, cada vez mais desiludida, não é? Mas essa foi a primeira impressão. Lima Barreto foi ao momento em que Isabel chegou até a varanda do Paço e mostrou a Lei Áurea. Ele narra como ele assistiu a Lei Áurea em cima dos ombros do seu pai, enfim, e narra como ele, menino, não conseguia entender o que era aquela multidão, mas, enfim, como era importante aquela multidão. Anos depois, ele reveria essa imagem e ele contaria um pouco sobre a história dessa imagem. Essa é uma imagem de grande qualidade que o MS, numa exposição que nós fizemos, chamada Abolições Abril, do tamanho desse painel aqui. E é possível reconhecer hoje a existência de várias irmandades negras que vieram até esse local. A Gazeta de Notícias estampou uma matéria, né, estampou um título dizendo: liberdade, hoje é seu dia. Portanto, a importância da Lei Áurea, a importância desse momento não deve ser subestimada, assim como é também após esse momento que o Brasil passaria por uma grande reviravolta. O Império duraria apenas mais um ano e meio, de tal a maneira como o Império estava ligado à ideia da escravidão, né? Teria ficado muito amarrado à escravidão. Os últimos apoiadores do imperador eram os grandes proprietários do Vale do Paraíba, que saíram, né, retiraram seu apoio, passaram para o Partido Republicano. Enfim, o Império tinha mesmo os seus dias contados. A história dos Barretos, de novo, vai se misturar com a história do Brasil. Vocês devem lembrar que o pai de Lima Barreto trabalhava apadrinhado num jornal do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto perde o poder, o seu gabinete cai com o final do Império e, enfim, Lima Barreto trabalhava num jornal não Lima Barreto, João Henriques trabalhava num jornal que pertencia ao Visconde de Ouro Preto, perde o emprego, ou melhor, se demite antes de saber que seria desempregado, e a história de João Henriques é um pouco a história de um dos primeiros desempregados da República. Antes de partir para o exílio, Ouro Preto não abandona a família e consegue um emprego para a família dos Barretos nas colônias de alienados da Ilha do Governador. Estamos na época da República, uma república que nasce combatendo o Império, dizendo que a República eram as luzes, era a civilização e o Império correspondia ao atraso. E um dos primeiros procedimentos foi retirar os loucos, os alienados das ruas. Nessa época, no Rio de Janeiro, haviam vários louquinhos famosos, né, que desfilavam pelas ruas do Rio de Janeiro e eram muito queridos, né? Um tinha certeza que era Napoleão Bonaparte,
outro tinha certeza que era, enfim, Luís XIV, enfim, todos eram respeitados pelas ruas, e essa é a época da criação do manicômio no Rio de Janeiro e das colônias de alienados na Ilha do Governador. Eram duas. A Ilha do Governador, nessa época, não era nenhum paraíso, mas Lima Barreto se muda por um tempo para a ilha, junto com a família, e ele diz que era essa casa que ele devia considerar a única que ele gostaria de chamar de sua, né? A única que ele conseguia chamar como sua. Eu vou contar aqui um momento da minha pesquisa, porque é importante a gente dizer e chamar a atenção para como todo pesquisador tem seu dia de trouxa, e eu vou contar o meu. Eu achava que tinha feito uma descoberta sensacional, que a Casa dos Barretos estava localizada na Ilha do Governador, num determinado local. Então, eu, antropóloga da USP, com 2 pesquisadores, fomos municiados do nosso mapa, binóculos, não tinha binóculo, estou ironizando a mim mesma, para o André rir. Mas fomos lá e quando nós estávamos seguindo o nosso mapa, mas mapa nós tínhamos, demos de cara com uma base da aeronáutica. Ou seja, a casa de Lima Barreto ficava numa base da aeronáutica. Eu ainda, com a minha pose de professora da USP, cheguei lá, bati no gradil e falei com o guardinha, eu vim da USP, eu falei que assim, estou fazendo uma pesquisa sobre Lima Barreto e tenho indícios de que a casa dele se encontra aqui nesse território, preciso entrar. Ao que o guarda respondeu, todo mundo sabe que Lima Barreto morou naquela casa lá e a senhora não vai entrar porque a senhora não fez um pedido. Aí eu caí da minha soberba e falei, será que o senhor não podia quebrar um galho? E ele me disse, então, enfim, não, vamos ver, vocês aguentem, porque a história continua. Eu vou perguntar à Tenente Gralha se ela autoriza a sua entrada. Eu já estava naquela situação difícil, resolvi não rir do nome Tenente Gralha, né? E aí, Tenente Gralha autorizou a minha entrada, disse ela, porque tinha lido o Espetáculo das Raças. Eu já estava achando aquilo tudo muito surreal, quando vem a Tenente Gralha, nos faz entrar num jipe do Exército, como ela era tenente, agora ela é capitã, todos faziam continência para nós, enfim. E fomos à casa do Lima Barreto, e só para chamar a atenção de vocês, como não tinha nenhuma descoberta da minha parte, a Tenente Gralha, de noite, ela tirava a sua farda e ia fazer pós-graduação, fazia pós-graduação na UFRJ e estudava justamente a casa de Lima Barreto. Então, enfim, não tinha nenhuma novidade. Atualmente nós estamos trabalhando no para que essa casa seja tombada, porque ela passou por muitas reformas, né? Está muito descaracterizada e ela atualmente comporta o armamento mais estratégico da aeronáutica. Portanto, eu não podia nem chegar perto e essa foto foi feita um pouco de forma clandestina. Passei rápido por causa disso. Essas são as primeiras. Lima Barreto começa a escrever os seus primeiros poemas ainda na época da Ilha do Governador. Escreve poemas que não parecem com o estilo de Lima Barreto, muito adjetivados, muito românticos, mas ele gostava muito desse local. Essas são fotos de 1920, não exatamente no momento em que Lima viveu, mas vocês podem ver por lá a pobreza era muito grande, o número de mortes era imenso, mas Lima Barreto se divertiu com esses que ele chamava de seus companheiros na Ilha do Governador. Nessa época ele conhece Manuel Cabinda. Essa é uma crônica de Lima Barreto que eu acho que todos vocês devem ler. Manuel Cabinda diz Lima Barreto que era um escravizado que comprou a sua alforria porque trabalhava como verdureiro. Ele comprou a sua alforria, mas ficou próximo do seu patrão. Conheceu uma morena, como diz Lima Barreto nessa época, pagou pela alforria dela, e eis que um dia essa morena o abandona. E Manuel Cabinda ficou totalmente apatetado, diz Lima Barreto, a partir desse momento, e foi internado na Ilha do Governador. É lá que ele conhece Manuel Cabinda que cuidava dos porcos, mas Manuel Cabinda que ensinou a Lima Barreto, ainda nessa época, a importância da África. Ele dizia, esse seu imperador não vale muito, imperador bom é o imperador da África, e seu linfonso, como ele chamava, nunca esqueça da sua África.
Manuel Cabinda, que inclusive cuidaria dos Barretos nos momentos de maior dificuldade, saiu da Ilha do Governador junto com a família dos Barretos e foi uma marca forte, uma marca profunda para Lima Barreto a vida toda. Nessa época, Lima Barreto não morava mais exatamente na Ilha do Governador. Durante a semana, ele estudava no Liceu Popular de Niterói, liceu que era pago pelo antigo Visconde de Ouro Preto, ainda no exílio. Esse era um colégio de elite e Lima Barreto começa a sofrer com a discriminação nesse momento. Esse é o primeiro momento em que ele começa a falar de preconceito, de diferença. Todo dia, todo final de semana, ele tomava uma lancha, que chamava lancha Pinel, né? Uma lancha com, ele descreve muito lindamente como ele tomava a lancha Pinel com os outros e vinha sempre no final de semana encontrar com o seu pai. Isso aqui é mania, é tara de pesquisador, são os boletins que eu encontrei de Lima Barreto. As notas não são tão boas, mas pesquisador que é pesquisador gosta desse tipo de coisa, né? Ele é aprovado, por exemplo, simplesmente, né, que não era uma aprovação tão fenomenal como se podia imaginar. A grande vontade do pai de Lima Barreto era que ele fosse, de João Henriques, é que ele fosse doutor. Então, o Lima Barreto vai ser preparado para entrar na Politécnica, né? O seu pai não tinha conseguido continuar com a carreira que ele queria para si mesmo, e Lima Barreto vai, enfim, ter que passar por essas escolas de elite para entrar. Só havia duas maneiras de ser doutor no Brasil nessa época, ou entrando pela porta da medicina, ou entrando pela porta da engenharia. O Lima Barreto fez um curso para entrar na Politécnica e entraria na Politécnica em 1897. Um pouco antes disso, o pai de Lima Barreto, João Henriques, começou a dar os primeiros sinais de loucura. Ele que trabalhava com alienação, trabalhava com os alienados, que ia se reinventando, o pai de Lima Barreto se reinventava o tempo todo. Ele entrou como um mero, ele era apenas um funcionário simples, virou administrador, recebeu o presidente na Ilha do Governador, mas nessa época estoura a revolta da Armada, uma revolta contra Floriano Peixoto, e a revolta estoura também na Ilha do Governador. O pai de Lima Barreto começa a mostrar os primeiros sinais de loucura nesse momento. Ele manda cartas dizendo que a ilha ia ser invadida, como foi, dizendo que ele estava isolado, dizendo que ele não tinha como cuidar dos seus pacientes e que ele ia deixar a ilha caso o governo não fizesse nada. Nessa época, Lima Barreto fica muito isolado e ele tem uma série de cartas em que ele começa a falar um pouco da personalidade desse seu pai, que ele chamou pela vida toda meu pai, meu pobre pai. Lima Barreto entra em 1897 na Poli, uma escola de elite, né, de elites que vinham de todas as províncias do ex-império e de todos os estados da atual república. E eu encontrei uma foto muito rara, que estava na biblioteca do José Mindlin, que por sua vez comprou a biblioteca do Francisco de Assis Barbosa, o grande biógrafo de Lima Barreto. E nessa foto vocês podem ver o Lima Barreto, aqui é ele pequenininho. Na foto vocês vejam como ele está com uma gravata grande demais para ele, né? Colarinho desalinhado, um paletó também muito grande, tudo indica que ele não tinha uma roupa para usar nessa ocasião. Vamos achar ele aqui, ele está bem aqui. E é bem interessante ver nessa foto um pouco que Lima Barreto narraria a ideia de como os colegas não respeitavam. Ao que tudo indica, um desses colegas, quando viu a inscrição de Lima Barreto, falou: quem é esse moreninho de nome real, né? Afonso Henriques de Lima Barreto. E ele é muito interessante pensar como ele olha à frente, ele olha para frente, né? Enfim, ele não olha exatamente para o fotógrafo. E também de ver vocês começarem a sentirem um pouco a diferença e a discriminação que ele sofreu ainda mais nessa escola. Mesmo assim, ele vai formar a sua turma, era a turma chamada a turma do Contra, né? Enfim, ele começa a escrever num jornal.
ele toma para si o nome de Alfa Zero, né? E ele escreve contra todos os professores, contra todos os seus colegas mais abonados que iam para a Europa, que se vestiam com polainas. E há vários fatos que ele vai narrando, por exemplo, quando uma vez ele e os colegas resolveram assistir uma sessão do Lírico, do Teatro Lírico, sem pagar pela entrada. Eles iam pular o muro e na última hora o Lima Barreto desiste de pular. E os colegas depois perguntam a ele por que ele não pulou, e ele fala com muita clarividência para um garoto, né, nessa idade, se vocês fossem pegos pulando o muro, vocês seriam só apenas garotos se divertindo. Se eu for pego, eu moreno, for pego pulando o muro, serei logo tomado como um ladrão. Então veja que essa entrada dele, essa consciência da questão racial em Lima Barreto, já que estamos falando desse ciclo de palestras sobre o tema, era uma questão fundamental e que ele anotava a todo momento nas suas crônicas, nas suas colunas. Enfim, essa ideia da diferença, é dessa ideia de como raça é um marcador social da diferença, no sentido de que transforma uma diferença que é uma diferença estética em algo muito além do que é, ou seja, marca e condiciona a pessoa. Lima Barreto começa também a participar de um grupo que eles depois chamariam de Esplendor dos Amanuenses, vocês já vão entender por quê. Eles se reúnem nos bares em volta da Politécnica, sobretudo no Café de Java e também no Bar Papagaio, né, o Bar Papagaio, que levou esse nome por causa da ave que ficava sempre lá no bar, o papagaio, que dizia que, Lima Barreto brinca nas suas crônicas e dizia que todos eles bebiam muito, enfim, e que inclusive o papagaio bebia também bastante, e que quando ele bebia, ele falava impropérios contra a República, né? E que justamente um dia a polícia baixou e queriam prender o papagaio, e que foi uma situação terrível. Isso já é Lima Barreto ficcionalizando a sua vida, né? Mas é importante mostrar qual é o grupo que ele vai construindo e como ele vai se construindo num outro grupo, que é o grupo realista boêmio do Rio de Janeiro, né? Nós, durante muito tempo, acreditamos que existiu só um modernismo, o modernismo paulistano, e cada vez mais a gente fala em modernismos no plural, né? E esse é o grupo de Lima Barreto, um grupo que, como diz ele, se reúne para falar coisas inúteis e desagradáveis, né? E que vai conformando uma nova forma de entender o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo espelhada na Academia Brasileira de Letras e muito apartada. Lima Barreto, nessa época, também vai se transformando num crônico, né? Ele diz, sou crônico, numa coluna dele. Ele, não conseguia passar de maneira nenhuma em cálculo, né? Isso, quando eu fiz o lançamento do livro no Rio de Janeiro, nós tivemos uma manifestação muito bonita dos professores da Politécnica, que agora fazem um cursinho que eles chamam de um curso de inclusão social e um curso de cotas, em que eles ensinam cálculo para essa população que chega à universidade por meio das cotas hoje, mas que antes chegava por meio dessas franjas, desses locais muito afunilados, que não tinha condições de acompanhar. Então, cálculo era um marcador. E Lima Barreto não conseguia passar em cálculo de maneira nenhuma. Na virada do século, em 1900, ele começa a escrever o seu diário íntimo. São notas esparsas, notas muito isoladas, que posteriormente foram unidas pela irmã de Lima Barreto, Evangelina. É muito bonito que ele, logo na primeira folha, ele diz: a vida é uma escalada de titã, né, na ideia das dificuldades que ele teria pela frente, mas ao mesmo tempo ele escreve uma frase maravilhosa que diz o seguinte: no momento em que comecei a escrever uma esperança pousou. Esse é um Lima Barreto esperançado, esse é um Lima Barreto visionário, né, que acha que, enfim, tem tudo pela frente e que a vida vai lhe, enfim, a vida vai se transformar numa grande avenida. Não seria, porque em 1902, o pai de Lima Barreto, por conta de umas contas que não fechavam nas colônias de alienados, ele fica alienado e nunca mais recobraria, vamos dizer, uma sanidade mental.
Lima Barreto, então, que já não ia bem na Politécnica, como vocês podem imaginar, que já era um crônico, resolve se inscrever num concurso para ser amanuense na Secretaria da Guerra. Era um curso difícil, um concurso difícil, ele tinha que passar por uma série de provas, e na prova que ele foi pior foi a prova em caligrafia. Eu não sei se vocês sabem o que é um amanuense copia atas, copia cartas, copia memorandos, então não era um bom sinal ele não ser muito bom em caligrafia. E ele mesmo, que como eu digo, ficcionalizava a sua vida, escreveu uma crônica maravilhosa chamada Essa Minha Letra, em que ele compara a ideia da sua má caligrafia, e eu comprovo que ele tem uma caligrafia péssima, vocês vão ver daqui a pouco, era muito difícil entender, agora eu virei uma especialista na caligrafia de Lima Barreto. Ele compara a sua péssima caligrafia à questão de uma caligrafia social, né? Então, quando ele fala de essa minha letra, ele não está falando só do exercício prático de escrever, né? Mas ele está falando da ideia de como a caligrafia, como o português, como a forma... uma letra tem uma inserção social fundamental. Essa é a primeira foto que conhecemos de Lima Barreto, foto tirada para quando ele faz o concurso. Vocês vejam que o cabelo está arrumado, a gravata bem posta, ele sempre detestou essa fotografia. Fotografia que faz parte de muitos livros de Lima Barreto. Ele também detestou a Secretaria da Guerra, né? Ele detestou ser funcionário público. Outra crônica que eu acho que vocês devem ler se chama Os Três da Secretaria, em que ele faz uma crítica mordaz ao funcionalismo público. Ele começa dizendo o seguinte: eu nasci para ser funcionário público. No primeiro minuto, o corpo fica tranquilo, o coração bate mais devagar, né? O pulso mais lentamente, enfim. Ele tinha um feroz desprezo pela profissão de amanuense, que ele foi durante, enfim, praticamente toda a sua vida. E aqui é só uma prova para vocês verem como ele usava, ele não era um funcionário padrão, de jeito nenhum, e como ele usava o seu tempo para escrever os seus contos, né? Na Secretaria da Guerra. Então, vocês vejam que é um ofício da Secretaria, vocês vejam, não é Ministério dos Negócios da Guerra, e ele está escrevendo um conto dele que se chama Um e Outro, que foi publicado justamente na Águia do Porto. Esse é um cartão do amanuense da Secretaria da Guerra, Afonso Henriques de Lima Barreto, e que ele escreve justamente aos seus colegas do Esplendor, da confraria Esplendor dos Amanuenses, confraria que se reunia não na Secretaria da Guerra, mas no Bar Papagaio. Nessa época também, por conta da aposentadoria precoce do pai de Lima Barreto, os Barretos se movem para os subúrbios do Rio de Janeiro, e eles vão morar em Todos os Santos. A partir de então, Lima Barreto tomaria todo dia o trem da Central, né? Essa é a linha, né? Todos os Santos está aqui. Ele fazia diariamente um percurso de 45 minutos. Lima Barreto que brincava tanto que os Santos tinham abandonado o bairro, né? Que, enfim, isso era só no nome. E ele começa a fazer, na minha opinião, uma literatura em trânsito, né? Uma literatura, como você, Lígia está aqui, uma grande professora, eu conversei muito com ela sobre isso, uma literatura em que esse caminho entre os subúrbios e o centro, como se chamava a cidade do Rio de Janeiro, é fundamental. É nesse caminho que ele anota afeições, pega personagens, fala da arquitetura caótica dos subúrbios, da falta de arruamento, da falta de iluminação. Enfim, eu achei para vocês outra mania de pesquisador, os modelos de bancos dos trens do subúrbio da primeira classe e o modelo de banco, vocês já vão ver, dos trens dos subúrbios da segunda classe. Lima Barreto, que era meio, enfim, que escrevia sempre com muita malícia, ele dizia que tomava os trens de segunda classe para melhor observar, né? A gente sabe que não, né? Que eles não tinham, a família Barreto não tinha dinheiro para tomar um trem da primeira classe, mas essa é um pouco a imagem da época em que Lima Barreto tomava o trem. Ele tomava o trem de madrugada, né? Não exatamente, vamos dizer, tomava o trem das 6h30, e ele chamava de trem operário, né? E também dizia no seu diário que era muito fácil ver a coloração
marcante dentro do trem, né? Que eram sobretudo os homens nesse horário, e muitos, os subúrbios vão acomodar boa parte da população que não era mais escravizada, que por causa da reforma Pereira Passos foi expulsa para os subúrbios e que, enfim, tomava o trem da Central a todo dia. Essa é a imagem de Todos os Santos que ficavam ensanduichada entre outras estações. Essa estação nem existe mais, né? Lima Barreto detestava o Meyer, que era a estação mais próxima, ele detestava as manias do Meyer. Nessa época ele começa a falar muito mal dos estrangeirismos, né? Então ele dizia que no Meyer tudo era estrangeirado, né? E que havia uma aristocracia snob dos subúrbios, que só era aristocracia nos subúrbios, mas quando eles chegavam no centro, quando eles chegavam ao Rio de Janeiro, eles se confundiam com a população negra do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem de Todos os Santos, próxima da casa de Lima Barreto, né? Todos os Santos era pura calmaria. Essa é uma imagem do Malho, um jornal em que Lima Barreto trabalhou, é uma imagem de 1927 que ironiza um pouquinho o que ia se convertendo o trem da Central nesse contexto, né? Lima Barreto, como eu disse, não era um funcionário público exemplar e começou a pedir uma série de licenças médicas, né? Durante a sua atuação. Ele era um crônico também como funcionário público, né? Ele alegava todo tipo de doença, né? Mais à frente ele alegará, sobretudo, problemas advindos da bebida, que entra na vida de Lima Barreto desde a época da Politécnica e não sairia mais. Ele também vai se reinventando, ao mesmo tempo que ele era funcionário público, ele trabalha na revista Fonfon, uma revista muito importante nesse contexto do Rio de Janeiro, muito moderna, ilustrada, né? Ele era o secretário da revista. Aqui vocês veem Lima Barreto numa reunião da revista. Aqui vocês têm que tentar ver, vocês vejam que ele é um personagem sem imagem e como eu tentei achar essas imagens. E Lima Barreto vai se demitir também, dizendo que enquanto os outros artigos eram publicados, os seus artigos ficavam todos na gaveta, né? Esse era Lima Barreto, ele não se conformava, ele reclamava, ele queria o seu lugar e queria a sua projeção. Nessa época ele escreve no seu diário: ó literatura, ou me dá o que peço, ou me mata. Também cria nesse momento a sua revista, a Floreal. A Floreal, como vocês veem, tem como diretor Lima Barreto. Lima Barreto escrevia mais de 85% dos artigos, ele também era o revisor, ele era o preparador. Era, na verdade, uma aventura entre colegas. Floreal durou 4 números. Também porque, enquanto começavam a surgir revistas como a Fonfon, que vocês viram, cheias de imagens, cheias de atrativos para o público, a revista Floreal era muito séria, era uma revista de grupo, uma revista do Bastos Tigre, do grupo do Lima Barreto, e eles eram contra o serviço militar, eles eram contra o futebol, eles eram contra a Academia Brasileira de Letras, e publicavam uma série de artigos em francês. E, enfim, claro que a revista não agradou, né? No número 3 eles até tentaram dar à revista um aspecto mais renovado, um pouco mais art déco. Lima Barreto não gostou dessa capa, achou que não correspondia, muito menos dessa capa. E a Floreal durou só 1 ano. E Lima Barreto, com bom humor, quando a revista acaba, ele agradece aos 35 assinantes que não abandonaram a revista até o final. Na Floreal, ele começou a escrever já em capítulos, o seu primeiro livro publicado, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Lima Barreto tinha 2 livros na gaveta. Um era um livro que ele publicaria no fim da vida, Gonzaga de Sá, que era o filósofo andarilho no Rio de Janeiro. O outro livro era sobre Isaías Caminha, filho de um padre com uma ex-escravizada, uma liberta. E ele, Lima Barreto, era o veículo de comunicação entre os pais. Os pais não se falavam, os pais só se falavam através dele. Isaías Caminha era uma aposta forte de Lima Barreto. Em primeiro lugar, Lima Barreto falava contra o jornalismo,
falava contra os seus colegas, era um romance à clé, mas todo mundo sabia o que ele estava falando, de quem ele estava falando, e era um romance contra o preconceito e o racismo. Uma cena fundamental que vocês devem ler, quando Isaías caminha, sai do subúrbio, toma o trem da central, faz uma parada, pede uma média para o dono do bar, e o dono do bar não lhe atende. E quando ele insiste, o dono do bar responde: não tem nenhum ladrão aqui, o senhor se acalme. Ao mesmo tempo, ele serve a um rapaz louro ao seu lado. Esses são momentos fortes de Lima Barreto, e vocês vejam que nessa primeira cartada de 1909, a questão da raça, a questão da discriminação, saía do plano de fundo e ia para o primeiro plano. O que vai acontecer com esse romance é que, como todos os jornalistas podiam se reconhecer no romance, Lima Barreto foi vítima de um silêncio. Ele escreve uma coluna nessa época chamada Amplos, e ele diz: não tenho medo da censura, mas a pior censura é o silêncio. Lima Barreto, como esse personagem do contra, vai se construindo sempre avesso, na alteridade, no outro lugar. Então ele comprou a briga com os jornalistas, sendo ele os jornalistas, vai comprar uma briga com os militares, sendo ele um funcionário da Secretaria da Guerra. Ele escreve esse folheto chamado O Papão, junto com seu amigo O Noronha Santos, que era um nome carinhoso para Hermes da Fonseca, que era candidato a presidente e seu chefe na Secretaria da Guerra. Ele também participa de um julgamento, fez parte de um jurado, por conta de houve uma passeata dos estudantes contra Hermes da Fonseca. O general Vanderlei reage, na verdade os estudantes estavam levando o caixão de Hermes da Fonseca, né? O general reage, 2 estudantes são mortos, e Lima Barreto é chamado para esse julgamento. Na primeira instância, agora no Brasil todos nós somos especialistas em questões jurídicas, né? Eu já sei tudo disso. Na primeira instância, o grupo condenou os Vanderleis. O Lima Barreto está aqui. E na segunda instância, nesse caso, como se tratava de um general, os Vanderleis foram inocentados. Lima Barreto escreve no seu diário: eu condenei um Vanderlei, não tenho mais destino, não vou mais ascender na carreira como funcionário público. Vejam como ele vai acumulando desafetos. Aqui ele acumula mais um desafeto com os políticos. Ele recebe uma encomenda da Gazeta de escrever Numa e a Ninfa, que existe como conto e como livro. Eu até prefiro como conto, vou contar a história do conto, que é muito boa, vocês me permitam. Esse aqui vocês veem, na verdade, conta a história de Numa e Ninfa. Numa era um estudante de direito, Ninfa a herdeira de um grande proprietário do Nordeste. Eles se casam por interesse. Lima Barreto, nessa época, ele é cada vez mais anarquista e ele considera que o casamento é apenas uma união por interesses e desenha um casal que nada tem de apaixonado. Ele tinha interesse nela porque ela tinha dinheiro, ela tinha interesse nele porque era um advogado promissor e ela já tinha idade e precisava se casar. Ambos se mudam para o Rio de Janeiro e Numa se converte num grande deputado. Só que ninguém sabia é que quem escrevia os discursos de Numa era a Ninfa. E um dia, escreve Lima Barreto, num momento de grande autonomia, de grande ímpeto, Numa resolve fazer um discurso por improviso. E escreve Lima Barreto: foi um desastre. Numa volta para casa arrasado e tenta recolher um carinho de Ninfa. E a Ninfa o repreende, dizendo: como você teve coragem de fazer isso? E ele, arrependido, diz: estou exausto, estou cansado. E ela diz: não se preocupe, eu vou passar a madrugada escrevendo o seu discurso do dia seguinte, que será um imenso sucesso. Numa, cansado, desapontado, vai dormir, mas acorda no meio da noite e pensa: como eu tenho uma boa esposa, uma esposa que cuida de mim tão bem, né? E resolve ir no pé, antepé, dar um abraço, dar um aconchego na sua esposa, na sua mulher, enfim, que é o seu par perfeito. Quando ele vai chegando perto, ele ouve barulhos. Chega mais, ouve murmúrios, né? E olha pela fechadura, que é o que vocês estão vendo. E a Ninfa estava lá com seu primo,
aos beijos, e nós ficamos sabendo, desculpe o spoiler, né, que na verdade quem escrevia os discursos não era a ninfa, mas o primo da ninfa, que era amante da ninfa. Fica numa dúvida atroz, devo entrar, não devo entrar, devo interromper, não devo interromper, fica lá refletindo muito, pensando no discurso do dia seguinte e chega à seguinte conclusão: em nome da nação, vou manter a porta fechada. Vejam que qualquer coincidência não será uma mera coincidência. Esse aqui é a propaganda do romance, de novo um romance à clé, em que Lima Barreto já tinha comprado briga com os militares, com os jornalistas, agora ele compra uma briga com os políticos. Não contente com isso, ele vai comprar uma briga agora, enfim, com todos. Ele escreve nessa época a aventura do Dr. Bogolov, que era um viajante russo, e como diz Lima Barreto, no Brasil todo estrangeiro vira doutor. E o Dr. Bogolov escreve a arte das Brusundungas, ou Brusundangas, né? Que era um país cuja inspiração era evidente, que tinha se especializado muito numa arte específica, na arte da corrupção. Eles eram muito excelentes nesse local. Lima ia ganhando também, ao mesmo tempo que ele ia ascendendo e virando um personagem das cidades, um personagem dos subúrbios, ia aparecendo cada vez mais com esse personagem boêmio, personagem que muitas vezes era vencido pela bebida. Escreve nessa época dois folhetos de sensação, que era o nome que se dava a uma literatura para homens, que eram folhetos pornográficos. O Chamisco, ou Querido das Mulheres, o outro se chama Entra Senhor, que é uma referência ao sotaque das polonesas, das polacas, né, que muitas eram prostitutas no Rio de Janeiro. Eu só encontrei propaganda desses folhetos, nunca encontrei os folhetos. Quem encontrar para mim ganha um pirulito, então fiquem de olho. Né? Lima Barreto, que ia se reinventando, nessa época tem a sua primeira queda mais evidente. Em 1914, ele é levado pelo seu... Lembrem que eu disse que o seu irmão Carlindo trabalhava na polícia, ele é levado pelo seu irmão num camburão e é internado no manicômio no Rio de Janeiro. Ele é internado em 14, vocês veem que ele está com o olho firme, mas baixo. É internado na seção que se chama Pandemônio, né? Todos os demônios, né? Estava totalmente, na época que ele entrou no hospital, ele via baratas e monstros voadores pelas paredes, ele praticamente destruiu a casa do tio dele, onde ele tinha sido colocado para tentar se acalmar, e quando ele entra ele está muito tomado, muito fora de si realmente. Essa é a época em que Nina Rodrigues havia escrito As Raças Humanas, ou A Responsabilidade Penal, um livro impressionante, escrito em 1894, na época em que ia ser escrito o nosso Código Penal, em que ele propõe a existência de dois códigos, um para brancos e outro para negros. Lima Barreto tinha esse livro na sua biblioteca. Lima Barreto tinha vários outros livros do determinismo racial, do determinismo que dizia a essa época que existia entre as raças diferenças essenciais, que as raças compunham realidades ontológicas e que da mistura de raças tão diferentes só poderia vir produtos degenerados. Esses são exemplos retirados do Brasil Médico, uma revista de Nina Rodrigues, da Faculdade de Medicina da Bahia, que mostram os problemas físicos, morais e mentais que adviriam da mestiçagem. Dentre os estigmas de mestiçagem estavam tuberculose, a doença da mãe de Lima Barreto, alienação, a doença do pai de Lima Barreto e talvez a doença de Lima Barreto. Lima Barreto faz uma anamnese nessa época, nós temos os dados dessa anamnese, e há um momento em que ele diz: reconheço que tenho traços hereditários de degeneração. Esse é o momento em que todo pesquisador gostaria de não ter lido, né? Dizer, não reconheça Lima Barreto. Mas nesse momento ele está mais caído, está mais vencido, e ele de fato fica 3 meses no manicômio. Ele é internado por conta da bebida. Os pacientes que entravam por conta da bebida eram aqueles que ficavam menos tempo.
Lima Barreto, quando sai de lá, fala, tive uma ótima experiência no manicômio. O que há de melhor no manicômio, o manicômio fica aqui, né? É a vista para o Pão de Açúcar, para a Urca. Esses são os colegas de Lima Barreto, a pesquisa que eu estou fazendo agora junto com o Flávio Gomes, nós estamos ligando os nomes que ele dá no Diário do Hospício aos nomes dos seus companheiros de, enfim, do ano de 1914. A gente vê uma imensa maioria negra, ou de afrodescendentes, e como todos eles são tratados com o mesmo remédio, ópio. Né? Lima Barreto também foi tratado por ópio, e esses são casos, enfim, que a gente quer de alguma maneira tirar desse anonimato e trazer um pouco as histórias de vida dessa população negra cuja loucura era o quê? A loucura era o racismo, né? A loucura era a exclusão social. E toda vez que ele sai do hospício, ele é mais produtivo, isso é muito impressionante. Ele escreve nessa época em fascículos o seu livro mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Na minha opinião, Policarpo Quaresma é inspirado no pai de Lima Barreto. Né? Como o pai de Lima Barreto, Policarpo vai se inventando. Né? Ele se inventa agricultor, se inventa como um homem do exército e acaba triste. Né? Acaba com um fim triste, né? Porque ele acaba preso, desiludido e sem pátria. Né? Ele diz, a pátria não é o que imaginávamos. Saem poucas entrevistas com Lima Barreto, essa é uma entrevista que sai no jornal A Época, e que me impressionou não tanto pela entrevista, como pela ambientação da entrevista. Porque o jornalista diz o seguinte, fui procurar Lima Barreto no seu ambiente, andei de bar em bar, e encontrei-o cercado de cervejas. E perguntei a Lima Barreto, você está bem? Ele fala, e Lima Barreto me respondeu, estou tomado, estou borrado. E termina como se Lima Barreto dissesse, vamos tomar uma cerveja. O que me impressiona aqui não é que essa não seja a vida de Lima Barreto, mas é como vai se desenvolvendo uma espécie de biografismo em torno de Lima Barreto, ou seja, como se a literatura de Lima Barreto só pudesse ser compreendida a partir da sua biografia, o que não é verdade. Né? Se vocês forem ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o nosso Dom Quixote nacional. Né? É um personagem que luta contra moinhos, que vai se fazendo, é um personagem em diálogo com a literatura de Flaubert. Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer da vida de Lima Barreto a literatura uma consequência da vida. Não era. Na verdade, eu vou começar a provar como o oposto acontecia. Como Lima Barreto ia virando uma persona literária, ia virando uma persona no Rio de Janeiro, nos subúrbios, uma pessoa sempre entre os lugares, e como ele ia se construindo a partir da sua literatura. Nessa época, no diário, ele escreve Policarpo Quaresma, Ideia que Mata, A Decepção, o Pessimismo. Vejam como o diário vai se contaminando pela literatura, né? Como ele vai tomando parte dela. Nessa época também, Lima Barreto, persona literária, vai elencar todos os livros que ele tinha na sua limana. Ele tem um ex-libris, Amplius, né, que ele dá justamente com o nome daquela crônica que eu citei. Ele estabelece, para mim foi ótimo, ele diz prateleira a prateleira quais os livros que ele tinha. Né? Os livros desapareceram porque foram doados a um poeta que financiou o enterro de Lima Barreto e de seu pai, e eles acabaram sumindo. E só existem 2 livros dessa biblioteca, dessa limana, que provavelmente Evangelina guardou. Justamente o livro que vocês viram, que é o Manual do Bom Tipógrafo, a tradução do pai, o João Henriques, e o livro que a Dona Teresa, a professora do Lima Barreto, que contou sobre a Lei Áurea, deu a ele. São os únicos 2. Aqui eu não vou ter tempo de falar de toda essa biblioteca, mas Lima tinha toda a literatura russa, toda a literatura francesa. Ele começa a se esculpir como um escritor realista, que ele chama de um escritor militante, um escritor impactado com a sua realidade. E ele também tinha todos os livros do darwinismo racial. É impressionante como ele lia, como ele tentava entender essas teorias que ele tanto criticou, que ele foi uma voz isolada, né, na crítica que fez. A ABC é a revista que Lima mais trabalhou.
é uma revista anarquista, é uma revista que moldou o Lima Barreto no seu anarquismo, que moldou o Lima Barreto na maneira como ele ia se emocionando em 17 com as greves, que ele ia se emocionando com a possibilidade de um novo Brasil. Ele escreve nessa revista o seu artigo chamado No Ajuste de Contas, em que ele define o que era literatura para ele. Ele diz, para mim, literatura é literatura militante, ou seja, uma literatura que vem para falar dos pobres, para falar dos despossuídos, para falar dos subúrbios e para falar do centro. Ele propunha uma literatura mais ampla, uma literatura mais alargada, e é claro que ele tinha na sua biblioteca um autor que era incontornável nesse momento, que era Machado de Assis, né? Machado de Assis que, enfim, Lima Barreto admirava a literatura e não admirava tanto o projeto institucional de Machado de Assis, ou seja, o que era a Academia Brasileira de Letras, o que ele chamava de bom mocismo da Academia Brasileira de Letras. Ele tenta entrar, mesmo com o ataque que ele fazia à academia, ele tenta entrar na academia por 3 vezes. Essa é a imagem do Paulo Barreto, João do Rio, que Lima Barreto atacou muito nos seus livros, atacou de uma maneira muito preconceituosa também, falando da homossexualidade, né, de João do Rio. E João do Rio entra na vaga que Lima Barreto queria. A cada vez, Lima Barreto tentou 3 vezes entrar na academia. A cada vez que ele não entrava, ele criticava ainda mais os acadêmicos, né? Chamava de literatos de sobremesa, de literatos de peroba, enfim, que era um Lima Barreto muito contraditório, ou seja, ele queria e não queria estar nos lugares. Quando ele estava nos subúrbios, ele queria estar no centro. Quando ele estava no centro, ele era dos subúrbios. Quando ele estava com o seu grupo, ele era contra a academia, mas tentava entrar na academia. E o seu grande inimigo era Coelho Neto, né? Ele dizia que Coelho Neto ia coelhinizar o Brasil, né? Que ia distribuir arcadas gregas pelo Brasil afora, enfim, que ele não tinha nenhum compromisso com o Brasil que ele conhecia e, sobretudo, Coelho Neto era a favor do futebol. Nessa época, Lima Barreto cria uma liga contra o futebol. Foram pouquíssimos adeptos, como vocês podem imaginar, mas ele achava que o futebol era um esporte guerreiro, era um esporte preconceituoso. Quando o Brasil fez a sua primeira equipe, na época do governo de Epitácio Pessoa, eles não permitiram que entrassem negros, então ele tinha uma crítica política, para além da ideia caricata. Essa é uma imagem dos colegas da academia que Lima Barreto detestou, né? Ele dizia que os acadêmicos brincavam de fazer literatura e que não tinham nada a ver com a literatura que ele professava. Um documento em que ele abre mão de participar da academia, em 1917, e aí em 1918 temos a segunda internação de Lima Barreto. Dessa vez ele entra como um desconhecido, né? Ele não se sabe quem ele era. Na primeira vez, o escrivão diz ser funcionário público, né? E eu esqueci de comentar que na primeira internação, 4 anos antes, Lima Barreto é internado como branco, ou seja, na sua ficha aparece que ele é branco. Nessa segunda internação, 4 anos depois, ele é pardo. Ele não mudou de cor em 4 anos. Isso é como nós brasileiros usamos cor social como um marcador muito perverso de diferença. Na primeira vez ele tinha nome, na segunda vez, no primeiro momento, ele não tinha nome. Então ele virou pardo, que é essa cor, que é uma espécie de categoria de acusação, né? Ninguém é e todo mundo é, uma espécie de etc. do nosso senso atual. Lima Barreto estava mais vencido, estava mais caído, mas nesse momento ele encontra uma nova direção no manicômio e um novo diretor, que dá a ele, negro como ele, que dá a ele lápis e papel e que pede que ele escreva, que ele, como escritor, que ele escreva algo. Esse é um momento de reformulação do manicômio, homens já ficavam separados das mulheres, e nessa época ele escreve, ao mesmo tempo, seu Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos. Nesse momento é impossível ver o que é ficção e o que não é ficção. Teoricamente, o diário é ficção. E o romance é não ficção. Na prática, o que acontece? Vocês estão vendo aí a péssima letra de Lima Barreto, né? E o original do Cemitério dos Vivos, que seria o último romance de Lima Barreto, um romance que ele dizia iria arrebentar,
que se tratava de um rapaz, ele tem 2 nomes, Vicente Mascarenhas e Flamínio. Eles bebem, Flamínio bebe, a única diferença é que ele casa, tem um filho, é internado. Mas o que me interessa aqui nesse momento é como ele está escrevendo o original de Cemitério dos Vivos, que é o livro de ficção, e vocês veem aqui, não sei se vocês conseguem ler, que ele tinha escrito Lima Barreto e trocou por Flamínio. Ou seja, como a vida vai entrando na obra. E ao mesmo tempo, no seu diário, ele muitas vezes escreve Vicente Mascarenhas ou Antônio Flamínio no lugar de Lima Barreto. A gente pode dizer que ele não estava bem, a gente pode dizer tanta coisa, a gente pode biologizar isso, mas a gente pode ficcionalizar isso. Ou seja, mostrar como de alguma maneira, mesmo no seu diário, ele ia ficcionalizando e tornando a fronteira entre ficção e não ficção muito difícil. Isso é uma caricatura de 19, que saiu no jornal de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que por incrível que pareça, eu vou mais rápido aqui, terá um papel importante na vida de Lima Barreto. Quando Lima Barreto está de novo internado no hospital, por causa de uma clavícula quebrada, por conta da bebedeira, ele recebe uma carta de Monteiro Lobato dizendo: vamos publicar o que você quiser. E ele publica O Moleque, que é um conto muito forte sobre racismo e discriminação racial. Não contente com isso, Monteiro Lobato o convida a publicar um livro. E ele tinha já os originais de Vida e Morte de Gonzaga de Sá, e envia para Monteiro Lobato. Nessa época, na época que ele estava no hospital, ele conhece Ranulfo Paiva, que era também um literato, era médico, que propõe a Lima Barreto que ele ia curá-lo. Propõe que Lima Barreto vá a Mirassol e fique sem beber. Ele vai a Mirassol, tem uma série de colunas, umas crônicas dele lindas, chamadas Eu e Mirassol, que ele diz que está com a sua mala calhambeque, enfim, que ele não está acostumado a viajar na primeira classe, que ele não está acostumado com aquela roupa. Diz ele que encontrou Monteiro Lobato quando parou em São Paulo. Monteiro Lobato diz que nunca encontrou Lima Barreto, ou melhor, que uma vez o viu no Rio de Janeiro, mas que ele estava muito bêbado e que ele não quis conversar com ele. Então, esses são buracos da pesquisa, né? E eu sempre digo, até o momento, eu acredito que Lima nunca encontrou Monteiro Lobato. Lima Barreto fica em Mirassol, o tratamento está indo muito bem, até que alguns colegas do Dr. Ranulfo Prata pedem que ele dê uma palestra próximo de Mirassol. Lima Barreto não gostava de dar palestra, tem um outro texto dele maravilhoso chamado Ensaio sobre a Feiura, em que ele diz que ele é feio. De novo, é o mesmo jogo, não é feio fisicamente, mas ele diz que ser feio socialmente, né? Lima Barreto se desespera com a possibilidade de dar palestra e é encontrado numa esquina, caído, enfim, volta de Mirassol muito decepcionado com isso tudo, mas deixa a palestra que ele ia proferir naquele dia, que se chama justamente O Destino da Literatura. Lima Barreto não sabia, mas nessa época, em 21, ele escreveria com esse texto uma espécie de testamento da sua literatura, onde ele define o que faz, define o que não faz, define o que gosta, define o que não gosta, e define qual é a perspectiva que ele tem para si diante da literatura. Recebe uma carta de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato escreveu a ele perguntando qual era o endereço dele. E para vocês verem como ele tinha essa questão militante mesmo, né? Ele chamava a sua literatura de militante. Ele responde a Monteiro Lobato dizendo: eu resido na rua tal e tal, não sou quilombola não. Veja a ideia de quilombola nesse momento, estamos falando de 1920, como ele usa isso já invertendo e com um tom de piada. Essa é uma receita médica que Lima teve com o médico da família, o Dr. Alberto Duque Estrada, em 19. Eu conferi essa receita com vários médicos, né? É uma receita para que ele parasse de beber, e os vários médicos com quem eu conversei disseram que parar de beber ele não ia parar, mas que ele ia se matar lentamente com essa receita. É um pouco isso que acontece em 22, um ano tão importante para o Brasil. Lima Barreto inicia o ano animado,
põe um ponto final em Clara dos Anjos que seria o romance mais suburbano e tão forte de Lima Barreto, né? A história de uma menina morena, cheia de sonhos. Ele descreve detalhadamente a cor do cabelo do pai, a cor da pele da mãe, a cor de Clara dos Anjos, e ele diz uma menina que terminou só, estuprada pela vida, grávida e solitária. Vejam a força de um autor que escreve em 1922 sobre um tema como esse. Eu não vou poder desenvolver tanto, mas quem sabe nas pesquisas, nas perguntas nós voltamos. Ele põe um ponto final em Clara dos Anjos, esse que foi um romance que ele escreveu a vida toda. A gente pega o diário de 1900, no ano de 1900, ele já está escrevendo Clara dos Anjos. Lima Barreto teve 2 desencontros em 22. Em 22 ele faz a sua última matéria sobre o centenário da independência do Brasil. Ele vai ao Rio, é visto no Rio pela última vez, e ele escreve um artigo dizendo que a patriotada era uma febre terrível que havia contaminado todos os brasileiros. Em 22 ele tem outra trombada com os paulistas, com os modernistas paulistanos. Trombada que lhe custou caro, na minha opinião. Ele recebe das mãos de um jovem Sérgio Buarque de Holanda, que era um janota nessa época. Eu estudo o Sérgio Buarque de Holanda, mas nessa época ele era um estudante. Ele entrega para Lima Barreto a Claxon para que ele fizesse a resenha. Nessa época, Lima Barreto já resenhava para várias revistas do Rio de Janeiro, e ele faz a resenha da Claxon e não gostou. Ele diz que Claxon lembrava para ele buzina, e que buzina para ele lembrava modernidade, e que modernidade lembrava estrangeirice, e que os paulistanos estavam com mania de marinete, né, que era um velho farsante, enfim. Eu não sei se ele viu a resposta, mas em novembro de 22, a Claxon faz uma resposta muito forte, desautorizando Lima Barreto e o chamando de um tal de Lima Barreto. Enfim, eu discuto muito essa questão, como a desconfiança de Lima Barreto do futurismo, essa é uma charge de época, era uma desconfiança de época. Então, enfim, que na verdade Lima Barreto estava exprimindo, potencializando a distância que existia nesse momento entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Uma distância imensa, né? E também estava, de alguma forma, verbalizando a existência de outros modernismos, né? Para além do modernismo paulistano, um modernismo carioca, que se inspirava em outros autores, como Balzac, Flaubert, Dostoiévski, um modernismo que mais impactado por uma questão do dia a dia, do cotidiano do Rio de Janeiro, enfim, mas foi uma trombada de graves consequências. Um dos últimos recortes que ele faz no seu diário é essa casa. Durante muito tempo as pessoas achavam que essa era a casa de Lima Barreto. Não era. Foi um recorte de uma casa que ele achou e que ele resolveu colocar e que ainda escreveu um comentário, Minha Casa no Engenho da Pedra, só para enfurecer Copacabana. Lima Barreto detestava o Meia, Botafogo, Copacabana e Petrópolis, né? Ou seja, que ele achava que eram antros, né? Do estrangeirismo nacional. Antros que representavam muito mais um Coelho Neto do que a ele próprio. Lima Barreto estava, portanto, estamos aqui em novembro de 22, Lima Barreto havia contraído um resfriado forte, que na verdade se revelou uma pneumonia. Nessa época ele já saía muito pouco de Todos os Santos, ficava muito por lá. Ele foi medicado, estava lá no quarto dele, mas o pai dele também tinha sido medicado pelo mesmo médico, o Dr. Duque Estrada, e que disse que o pai tinha poucas horas de vida. A Evangelina eles moravam numa casa pequena, eu tenho a planta da casa, por isso que eu sei igual a direita e a esquerda. A Evangelina ficava entre um quarto e outro, e ela disse que deixou Lima Barreto, trouxe para ele um cálice de vinho, e deixou Lima Barreto lendo a Revue de Deux Mondes, né, a revista dos dois mundos. E diz que Lima Barreto falou a ela, vá cuidar do pai, porque ele que vai morrer antes. E quando ela voltou, ela achou que Lima Barreto estava descansando com a revista sobre o seu rosto, né, mas ele tinha falecido. Lima Barreto faleceu 1 dia e meio antes do seu pai. Até hoje, Lima Barreto e seu pai estão enterrados no mesmo jazigo
no cemitério de Botafogo. Então, até na vida e até na morte, ele foi contraditório, né? E é impressionante que, se vocês forem ler Gonzaga de Sá, ele descreve a morte de Gonzaga de Sá, claro, sem saber, como se fosse a sua própria morte. Ele descreve até os detalhes, os amigos que vieram, o caixão de madeira, quem foi recebê-lo, quem levou até o trem que ele tomou pela última vez, né, em direção a Botafogo dessa vez. E ele diz em Gonzaga de Sá: a morte o levou e ele a abraçou. Lima Barreto morreu com 41 anos, né? Morreu, esses são, eu não vou ter tempo, porque já usei meu tempo, mas das notícias fúnebres que foi escrita por Coelho Neto, seu arqui-inimigo, e que evocava o canto das sereias para dizer que todos eles tinham passado pelo vício, mas que Lima Barreto não tinha fechado os seus olhos e tinha caído no encanto da sereia. Lima Barreto morreu com 41 anos, na minha opinião, morreu da loucura que é o racismo no Brasil, né? A Marilene Franco, né, se a gente pensar agora com as tantas mortes de março, né, as tantas mortes que nos pegaram, né, outras pessoas têm morrido da violência, da loucura, da insanidade, que é a discriminação no Brasil, que é o racismo no Brasil. Lima Barreto voltaria aos poucos, voltaria sobretudo por conta de Francisco de Assis Barbosa, que escreveu uma biografia sobre Lima Barreto, e ele mesmo acabou virando uma espécie de Lima Barreto. Todo biógrafo se identifica, de alguma forma, com o seu biografado, e Francisco de Assis Barbosa vai, enfim, de alguma maneira, recuperar não só a biografia de Lima, como ele vai recuperar os livros de Lima Barreto, né? Ele vai construir, inclusive vai encomendar introduções para intelectuais de época, alguns que gostavam mais de Lima Barreto e outros que gostavam menos. É muito interessante ler essas introduções, porque Gilberto Freire, por exemplo, foi convocado para fazer a introdução de Diários do Hospício e Diários íntimos. Vocês podem imaginar que o cobertor era justo nesse caso, que Gilberto Freire não gostou muito daquilo que viu. Mas, enfim, essas são um pouco faces de Lima Barreto e faces do Francisco de Assis Barbosa. Francisco de Assis Barbosa, que entrou na academia por conta da sua biografia de Lima Barreto. São caminhos redondos, são caminhos encruzilhados, são caminhos importantes, e eu penso que, enfim, muito do que fica para um pesquisador que trabalha sobre tantos documentos que Lima Barreto deixou, são esses espaços da memória, né? Lima Barreto deixou um telegrama que tem o seu nome, uma caricatura, uma casa que também não era sua, que ele também inventou de ser sua, um envelope da Revista do Brasil, enfim, ou seu caderno de correspondências que acabou se transformando no diário íntimo de Lima Barreto, essa peça da literatura nacional, mas que na verdade não tinha a forma de um diário. Era como Lima Barreto, uma série de anotações esparsas, uma série de anotações refeitas e retrabalhadas, que era como Lima Barreto fazia a sua vida, que é como Lima Barreto viveu. Ele viveu entre, né? Viveu num lugar quase, viveu num lugar no meio, e que é muito difícil definir. Talvez mais recentemente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente possa compreender um pouco mais a atualidade de um autor como Lima Barreto, que nessa época era um autor considerado desagradável. Ele dizia coisas do tipo: a inteligência dos brancos é medida a priori, não, melhor, a inteligência dos negros é medida a priori, a dos brancos a posteriori. Ou então, fui a uma recepção na Embaixada do Chile e a ninguém pediram os documentos. A mim pediram, e eu estranhei. Lima Barreto era também, para terminar, um habitante da República dos Brusundangas. E eu gostaria de terminar mostrando a atualidade dele num texto que ele escreveu em 1917, chamado São Paulo e os Estrangeirismos. Como vocês veem, ele não tinha grande apreço a São Paulo, chamava Graça Aranha de Desgraça Aranha. Enfim, e é esse o texto que ele nos dedica. Se vocês me permitem, eu vou terminar lendo. A República do Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por essa ou aquela paga, ser estabelecida pelos poderosos do dia.
Ninguém admite que se divirja deles, e para que não haja divergências, há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar emoção, todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os jornalistas, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem todos. O Brasil, meus amigos, é uma vasta comilança. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Lília. Então, eu gostaria de passar, nós temos aí alguns 25 minutos para perguntas. Tem já uma pessoa lá. Oi, Lília. Olá. Tudo bom? Bem. Eu queria saber se você tem alguma informação sobre a repercussão que a crítica e o público fizeram na época que ele... Não depois, né? Na época que ele estava vivo e produzindo. Na própria época, Roberto. Como? Na própria época. Na própria época. Aí, se puder falar um pouquinho desse modernismo carioca, se havia uma consciência desse... E quais eram os autores, enfim, ou se era só ele também? Obrigado. Bom, Roberto, ele tinha uma grande... Quem escreve uma fala no seu diário, né? Ou a literatura ou me dá o que peço ou me mata, né? Quem tem esse tipo de... Ele era uma pessoa com muitas pretensões, né? E essa era talvez uma das suas contradições mais fundamentais, né? Como entrar nesse clube da literatura, nessa república das letras, como se chamava então, mas ao mesmo tempo não entrar da maneira como ele não gostaria de entrar, ou seja, não nos termos dele, não se aburguesar, não ficar afeito a celebrações, a rituais que ele considerava vazios e tudo mais. Ao mesmo tempo, como eu tentei mostrar, ele se construiu como uma pessoa do contra. Então, dizer que Lima Barreto não era conhecido no seu contexto é enganoso, e eu tentei provar isso no livro, né? Dizer que ele também teve o sucesso que ele imaginava também é enganoso. Então, vamos, por exemplo, pegar Policarpo Quaresma. Ele teve uma série de matérias, todas pequenas. E o que já se verificava, o que deixava ele muito irritado, era isso que eu chamei de biografismo, né? Ou seja, porque ele, por exemplo, diz, no caso de Isaías Caminha, o meu Isaías Caminha foi considerado aclé, não gostaram. Afrânio Peixoto escreveu todo um livro, aclé, e gostaram. Então ele tinha uma consciência muito grande que o seu comportamento, a sua forma de... Ele era turrão, ele era encrenqueiro mesmo, de alguma forma o prejudicava. Mas, ao mesmo tempo, penso que a recepção dele foi muito diminuída por conta dessa sua posição combativa. Então, ele teve uma recepção, Roberto, né? Ele não foi um desconhecido, ele não era uma pessoa desconhecida na cidade, tanto que ele escrevia nos jornais mais importantes. Por exemplo, quando ele morre, ele tem 2 artigos na gaveta. Né, que ele, eu penso que ele andava pelo Rio de Janeiro menos como um flaner, e mais de bar em bar e de jornal em jornal, porque ele ia entregar os livros para poder sobreviver e pagar pelos custos do pai. Né? Ele tinha muito medo da morte do pai, tinha muito medo de não conseguir arcar com o enterro do pai. Então, ele era reconhecido, mas não o suficiente para entrar na academia. Ele fez parte de todas as outras associações de épocas. Então, por exemplo, a Academia dos Novos, ele era secretário, escrivão, né? Então, todas essas associações de grupos jovens, ele fazia parte. O grupo dele era o grupo do Bastos Tigre e do Noronha Santos. Essa era a grande confraria. O que é muito interessante, que eu estou querendo pesquisar mais, é por que será que esse grupo todo em torno de Lima Barreto, ele também tinha um papel muito grande
A Beatriz Rezende publicou agora um livro, eu fiz a introdução, sobre as cartas, a literatura que Lima Barreto tinha com escritores jovens. Mas todo um grupo, Roberto, que não apareceu. Então você tem razão quando você fala, era só ele. Que nós conhecemos era basicamente ele, impressionante. Talvez e acho que há uma questão espinhosa aí, que é impossível dizer que foi o modernismo paulistano o único responsável pelo fato de Lima Barreto não ter aparecido, ter demorado tanto para aparecer, até hoje na nossa literatura, não ter assumido o lugar que ele poderia ter, não ter entrado no cânone literário como ele poderia ter entrado. São muitos os motivos, né? Ele tem muitas resenhas, o próprio Sérgio Buarque de Holanda faz uma resenha de Clara dos Anjos, em que ele, impressionante o que faz Sérgio Buarque de Holanda, eu me considero uma estudiosa de Sérgio Buarque de Holanda, escrevi sobre Raízes, fiz essa nova edição de Raízes do Brasil, mas é o Sérgio Buarque de Holanda que ele fala, Lima Barreto não venceu o seu próprio estigma, né? Ou seja, como se Lima Barreto tivesse ficado aprisionado ao seu estigma. E o que aconteceu com o modernismo paulistano é que é inegável que o modernismo paulistano, não o primeiro modernismo de 22, mas o modernismo de 30 e 40, criou uma espécie de régua e compasso, né, sobre o que era moderno e o que não era. E Lima Barreto caiu na categoria entre, por isso que eu falo tanto do entre, né, do entre-lugar, um pouco como Silviano Santiago faz, né, um crítico literário que eu gosto muito. E caiu numa categoria entre, que é um balaio em que cabe todo mundo, né? Então, para vocês terem ideia, nessa categoria entre, que são os pré-modernos, estão quem? Graça Aranha, estão Euclides da Cunha, Coelho Neto e Lima Barreto. Então, isso vai mudando agora, né? Mas a primeira recepção de Lima Barreto foi uma recepção difícil. E também muito condicionada por essa voga dos... Não existia só o modernismo do Rio, existia o modernismo de Minas também. E eu diria para você que Lima Barreto tinha muita consciência da literatura que ele queria para si. E da diferença, eu sempre digo que eu não faço um fla-flu, Lima Barreto, Machado. Todo mundo, nesse mundo já tem muita dicotomia para eu criar mais uma. São projetos diferentes. São dois autores negros, se a gente for comparar, Machado vem de um lugar ainda mais depauperado do que Lima Barreto, que, como vocês viram, tinham dois pais que tinham uma formação escolar muito surpreendente para esse grupo. Machado não, né? Mas eles tinham projetos literários diferentes. Machado com um projeto que eu diria mais universal, né? E Lima com um projeto mais pautado na realidade nacional. Mas ambos, há uma bela tese do Sidney Chalub, espero que ele consiga ver aqui, em que ele mostra como o Machado, diferente do que muita gente diz, Machado como funcionário público, sistematicamente dava moções a favor dos escravizados. Machado escreveu aquele belíssimo conto, o pai contra a mãe, né, que não sei se vocês leram, que é uma pérola dessa, assim, na condenação do sistema escravocrata e da perversão desse sistema. Mas a vida nos fez separados, né? E Machado teve esse local de consagração, Lima Barreto com certeza não teve. Teve esse lugar da boemia, esse lugar da sua própria biografia. Lugar que eu diria, ele mesmo construiu, com toda a contradição, enfim, que faz parte da vida de todos nós, né? Obrigada. Sou Paulo Rafael. Paulo Rafael. Eu gostaria de saber um pouco sobre também a questão afetiva do Lima Barreto, né? Como é que foi um pouco esse espaço do afeto com Lima? E também, assim, sobre a fala que você coloca aí do Sérgio Buarque, de dizer que ele foi vítima do seu próprio estigma, e hoje também, assim, de fazer essa correlação com a questão também, a partir da fala do negro atual, de alguns apontamentos, e de ser colocado, isso é mimimi. Isso é mimimi. Queria que você fizesse essa correlação também
o que muda, o que mudou, o que de lá atrás permanece, né? Assim, a questão, às vezes, de algumas críticas com relação, com José Veríssimo fala do Lima Barreto, você escreve muito bem, mas você carrega nas tintas. Exatamente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, ótimas questões sempre. A questão afetiva em Lima Barreto. A Lima Barreto tinha ele foi solteiro a vida inteira, diferente do seu personagem, né, Vicente Mascarenhas, ou Flamínio, que casou, e, enfim. Ele tem poucos casos conhecidos, foi talvez o capítulo mais difícil de escrever, ele tem passagens por casas de moças, né, como se chamavam, por prostitutas. Quando ele foi internado no manicômio, ele estava com gonorreia, né? E ele tem, no seu diário, sobretudo, passagens muito bonitas, né? Quer dizer, uma delas ele conta que ele foi encontrar um amigo e que esse amigo não estava e que ele ficou então com a amante, ele fala amante desse amigo. A princípio, essa amante, ele acaba com ela e diz como ela é que ele não pode entender como as mulheres se entregam dessa maneira, que isto era o capitalismo, que isso era... E depois, conforme ela vai conversando com ela se transforma, Paulo Rafael, em uma princesa. E ele imediatamente se enamora dela. Então, o que nós sabemos, o que se diz, mas eu não achei a comprovação, é um dos biógrafos de Lima que diz que ele teria tido uma noiva que era branca e que a família não aceitou. Mas eu não achei a comprovação. Há também toda uma questão bastante difícil, polêmica, que eu não pude apostar, que é na questão da sexualidade mesmo de Lima Barreto. Por exemplo, com o seu amigo Noronha Santos, ele relata que foi uma casa de prostituição e que eram moças muito novas, de 14 anos, e que ele não conseguiu. E Noronha Santos escreve para ele, talvez porque você não é disso. Um pesquisador mais afoito logo concluiria pela homossexualidade de Lima Barreto. Acho que é impossível falar, nem que sim, nem que não. O que é possível dizer, e porque a sua pergunta é tão boa, é porque ele tinha um problema na questão da afetividade, né? Na questão da projeção, de com quem ele iria casar. Esse lugar entre que eu defendo que ele vivia, era também, talvez possa ter sido um inibidor na afetividade dele. A questão do racismo que você chama a atenção é uma questão muito importante, porque a ideia de mimimi já era muito clara naquele contexto. Imagine, Paulo Rafael, que ele vivia num momento, o Brasil aboliu a escravidão, como sabemos, em 1888. A República veio em 89. No início de 1890, houve um concurso para fazer um hino à República. Nós somos uma república cujo hino nacional é do Império. Correto, certo? Ouviram do Ipiranga, não era o Deodoro que estava no Ipiranga. Mas nós temos um hino da República. Você sabe qual é? Acho que vocês sabem. Eu vou cantar agora que eles estão gravando. É aquele, virou até a escola de samba. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu sempre digo que hino é coisa que a gente canta e não pensa, né? Fala as maiores asneiras e vai lá cantando e emociona até, né? Há uma estrofe desse hino que eu vou ter que cantar para vocês não acharem que eu estou mentindo, que diz o seguinte: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Lembra disso? Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. 1 ano e meio e ninguém mais podia crer. Quer dizer, nós sabemos, isso é o que a gente chama de amnésia nacional. Não é? E tem uma questão importante para a gente pensar aqui, que é uma série de estudos nos quais eu me incluo, do pós-abolição. Porque o pós-abolição no Brasil foi dramático. Porque como a Lei Áurea foi uma lei muito econômica, uma lei covarde no final, né? Não há mais escravos a partir dessa data, ela fez o quê? Ela acabou perpetuando um regime de dependência, né? Um regime de fidelismos, né? Dependência, como chama Roberto Schwartz, né? De favores. Enfim, ela não combateu
combateu. Na verdade, a política das elites nacionais foi de alguma maneira, esconder essa questão e jogar tudo no colo do Império, que tinha culpa, sim. Mas você não muda um país mudando de regime, como a gente sabe aqui. Enfim, um novo golpe, né? O Brasil é um país dos golpes, né? Foi um golpe da República, a gente não pode esquecer disso. Então, nessa época, Lima Barreto era considerado um autor desagradável. Por quê, Paulo Rafael? Justamente porque ele tratava desses temas que as pessoas não gostavam de tratar. Eu falei disso e acho que vale a pena a gente repetir aqui. O mês passado, de março, foi um mês terrível, né? O rapaz, Rafael, que estava saindo da igreja, que foi parado pela polícia e levou um tiro. 2 outros rapazes encontrados no morro com a cabeça para baixo. Uma festa no Nordeste em que a debutante de 15 anos escolheu como tema a escravidão. Ela seria uma sinhazinha e todos os garçons seriam escravos. E a gente não pode esquecer de falar que a Marilene Franco tinha 38 anos. Né? Lima Barreto com recém-41, Marilene com 38 anos. Né? Esse nhenhenhen, né, que falam tanto, mata. Né? Esse nhenhenhen tem feito com que nós estejamos assassinando uma geração de jovens negros no Brasil. Mas o Brasil continua com essa imagem que só teve uma guerra. Quando a gente fala assim, só teve uma, professora, a Guerra do Paraguai. Como assim? Né? Com a quantidade de quilombos que nós tivemos espalhados por todo lugar. Como assim se a gente pensa que raça ainda é um plus no Brasil? Né? As populações negras têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde, têm menos acesso ao trabalho, têm dados minoritários no nascimento, enfim, por todos os lados que a gente possa ver. Então, enfim, eu penso que esse é um assassinato que todos eles, mas o da Marilene, a gente devia ter uma resposta. Já vamos aí para um mês sem resposta. E o grande medo é que fique na ordem do nhenhenhen. Né? Marilene, que representava um novo Brasil. Né? Um Brasil como um Lima. Um Brasil que se fez nas franjas do sistema. Ela estudou na Escola da Maré, né? Entrou num cursinho pré-vestibular, fez PUC, né? Com o sistema de cotas. Né? E, enfim, teve essa carreira fulminante como vereadora, uma vereadora que defendia uma pauta plural, né? Uma pauta pelas diferenças de gênero, de sexo, de geração, de região, enfim, de raça, né? E que foi assassinada e sem resposta. Né? E nós sabemos quem são os assassinos. Então, eu penso que Lima Barreto essa é uma biografia de Lima Barreto, mas é também uma biografia do nosso Brasil. Né? Do nosso Brasil, enfim, que continua falhando tanto nos valores republicanos. Né? A república que, enfim, cujo grande lema é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Né? Então, penso que sim, que acho que tem muitos aspectos comuns, né, para a gente pensar na biografia e na literatura de Lima Barreto com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lilia, muito obrigada. Imagina. Meu nome é Luciane. Bom, primeiro, com relação a essa questão do espaço que o Lima Barreto ocupava de ser entre, né? Há toda uma literatura que diz que o entre, né, o percurso, o caminho é o não lugar. Como você vê isso? Se realmente o caminho é um lugar onde não é possível desenvolver uma identidade ou alguma forma de identificação e como você já falou, mas talvez se pudesse falar um pouco mais. E uma outra questão também é que você diz muito sobre a questão da diferença, né? Como a diferença marca muito a obra e a vida do Lima Barreto e de uma forma negativa, né? Não só. Me pareceu, se é de uma forma negativa, apenas,
E se não, como entra a questão da diversidade? Que muitas vezes diferença e diversidade se confundem, parece que uma está dentro da outra. Como que você vê essa questão? Boas questões. Bom, vamos para o ato. Lima Barreto é um autor que tem mais teses do que teses sobre a vida dele do que análise da sua literatura. Mesmo assim, Lima Barreto é um autor com grandes críticos literários que me antecederam. Começar pelo Francisco de Assis Barbosa, que escreveu em 53 essa biografia incontornável. É uma pesquisa muito, muito importante, que tem que ser lida. E nessa, como eu disse, cada biógrafo pergunta ao seu biografado as questões do seu tempo. Então, eu não tenho nada que cobrar do Francisco de Assis Barbosa, porque essas são questões do meu tempo. Mas Francisco de Assis Barbosa disse que não ia tratar da questão racial. E foi por lá que eu fui, né? Então, essa já é uma diferença importante. Tem vários outros críticos da maior relevância, eu cito só alguns com o perigo de errar, ao não citar todos, que eu cito fartamente no livro. Beatriz Rezende, que constrói tanto esse Lima Barreto da cidade, né? E eu quis construir esse Lima Barreto da cidade e dos subúrbios também. O que é que os subúrbios traziam? Já vou te falar do lado positivo. Nicolau Shevchenko, que tem o livro fundamental, né, que ele compara Lima Barreto e Euclides da Cunha no Literatura como Missão. Então, enfim, agora o Arnone, que tem um livro sensacional sobre a questão do anarquismo em Lima Barreto, tema que ainda merece mais exploração. O Felipe Botelho, que agora vem vasculhando e descobrindo tantos pseudônimos de Lima Barreto na literatura. Então, não é que era um autor sem estudos, né? Talvez o que eu fiz foi puxar para questões que são questões da nossa agenda, né? Eu venho de um momento em que as questões dos direitos civis são questões que me constituíram, né? Eu imaginava que eram direitos garantidos, não são, mas como disse um amigo meu, o historiador Sérgio Gruzinski, ele fala, só vocês antropólogos que acham que a história é assim ascendente. Nós historiadores sabemos que depois da Grécia veio Roma. Então, a gente, para ele, falou, para... Mas, enfim, eu me perguntei sobre essas questões, e você tem toda a razão, Luciana, que raça é um marcador social de diferença e existem outros. Lima Barreto, o Roberto me perguntava, ele trabalhava muito no marcador de geração. Ele se considerava dos novos, né? E queria entrar na literatura pela porta dos novos. Ele também tinha muito um marcador de região. Os subúrbios não eram só negativos para ele. Ele tinha uma grande ternura quando ele descrevia os subúrbios. Se você for ler Clara dos Anjos, a descrição dos personagens paralelos é emocionante, né? A descrição do que eles faziam, né? Das religiões, do tio Arrelia, que é o motorista do trem local, ou mesmo as descrições dos enterros, que ele fala que o carro balançou tanto que o caixão caiu e o defunto, como é que se diz? Ele de novo ressuscitou, né? Ele tem uma grande ternura, né? E, então não é só um lado negativo, mas eu tomei raça como um marcador forte e busquei provar. Se você for olhar no livro, e se eu tivesse tempo de ler os textos, você pensar, o primeiro livro que ele seleciona a publicar, Isaías Caminha, é um livro sobre a questão racial. Ele ficou muito mais conhecido por conta do escândalo no jornalismo, muito menos sobre a questão racial. E Lima Barreto tem uma questão de gênero muito forte, né? Como eu já conversei com o Paulo Rafael, e mais ainda, vocês poderiam ter me perguntado sobre a posição de Lima Barreto contra o feminismo. Além de ser contra o futebol, contra a academia, ele era contra o feminismo. E ele, na verdade, eu acho que nenhum biógrafo tem como obrigação defender o seu biografado, não é essa a questão. E ao contrário, eu acho que a gente dá vida ao biografado quando a gente mostra as contradições. Lima Barreto, por exemplo, chamou João do Rio de Pithecanthropus erectus e atacou sem dó nem piedade a homossexualidade de João do Rio. Isso no Isaías Caminha e nas colunas que escreveu. Mas na questão do feminismo, ele tinha um ponto muito interessante e muito atual para a gente pensar. Porque ele tem uma série de colunas chamadas Não As Matem, em que ele pede para os maridos, amantes, namorados, que eles não façam violência com as suas esposas.
que isso, ele até fala que nos Estados Unidos agora teriam inventado, tudo mentira dele, né? Tudo ficção, um anel de latão, que era muito, muito prático, porque se você separasse, logo o latão não custava nada, então você logo abria a mão. Mas qual era o problema dele com as feministas? É que ele achava que as feministas brasileiras, com quem ele é muito duro, não representavam as mulheres brasileiras, que elas tinham assumido uma posição de classe e que elas não diziam respeito a outras mulheres. Ele dizia, não diziam respeito a Clara dos Anjos, por exemplo. Então, se a gente pensar nos novos feminismos no plural, os feminismos negros, e como são realidades distintas, e são tensões importantes, então eu penso que não dá para chamar só Lima Barreto. De novo, ele é um autor muito difícil de ficar numa gaveta, né? E aí eu vou à sua primeira questão, que é a questão do entre, né? Silviano Santiago, como eu já disse, Rumi Baba, que foram dois autores muito importantes para mim, eles falam que nós que vivemos em países periféricos, a gente vive numa situação incontornável, né? Porque a gente não tem como negar o colonialismo, ao mesmo tempo não tem como deixar de assumir o colonialismo. É uma coisa que a gente estuda muito aqui nas artes, né? Muito, né? Como que é uma espécie de ambivalência de nascimento, né? Então eu usei muito isso para pensar em Lima Barreto, mas usei muito ao final a questão da recepção à obra dele, né? E acho que já expliquei um pouco isso, como o lugar o entre-lugar é no limite, como você mesmo diz, um não lugar, porque o entre é aquele que ainda não é e já não foi. Então é um não lugar, né? Porque você não é o que se projeta para frente e não foi exatamente o que ocorreu no passado. Então você fica num lugar de limbo, que é um lugar perigoso, né? E ao mesmo tempo é um lugar produtivo, que é o lugar de onde ele falava. Então por isso que eu insisto que não eram só lugares negativos, eram lugares de muita produção. A gente sabe que a contradição é muito produtiva, né? Quer dizer, que a ambiguidade, a ambivalência ela produz, né? Produz muita imaginação literária, né? E a questão para mim que é mais importante é que Lima Barreto, ele ficou nesse entre-lugar e, sobretudo por parte dos historiadores, ele virou uma testemunha. Ele era uma testemunha, como diz Hannah Arendt, a testemunha é aquele que fica para contar. Ele era uma testemunha, mas como testemunha, ele era um literato. E a gente não pode transformar Lima Barreto só numa fonte documental, porque isso é tirar dele o seu projeto imaginário, o seu projeto literário, né? O seu processo imaginativo, né? Então, por isso que eu acho que esse lugar de Lima é mais complicado ainda, né? Porque ele ele foi um dos responsáveis para que a gente conhecesse a Primeira República como República Velha. Não sei se vocês sabem, mas esse nome foi dado por Getúlio Vargas, que chamou o seu momento de Estado Novo, né? E chamou o período anterior de velho. Então vejam que os termos não são inocentes. Mas Lima Barreto, da maneira como ele foi tomado, sobretudo pela historiografia, ele virou uma espécie de testemunha negativa da Primeira República. Isso não é não dar a ele o seu lugar na literatura e não é dar a ele esse lugar entre ambíguo, contraditório, que não é só dele, como eu digo, é de todos nós, né? Tá bom? Lília, infelizmente, encerrou o nosso tempo aqui. Muito obrigada, gente.